Vamos à leitura aqui. No terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse Jesus: enchei de água as talhas. E encheram-na totalmente. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E dessa forma, Jesus principiou os seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero falar rapidamente de uma mãe em apuros. Uma mãe em apuros, mas é uma mãe que pegou aquele apuro que ela tinha e transformou uma situação lamentável da água para o vinho. Você acha que isso pode acontecer na sua casa? Você acha que uma situação triste, uma situação desagradável, que pode envolver você, pode envolver o seu marido, pode envolver a sua esposa, pode envolver os seus filhos, ou uma pessoa que você gosta, que você ama. Você acha que as coisas podem ser transformadas da água para o vinho? Olha, a lição que essa mulher nos dá. E essa mulher não é qualquer mulher. Essa mulher é Maria, a mãe de Jesus. Nós temos muito para aprender com essa mulher quando nós olhamos para a vida dela e olhamos o comportamento dela com o seu filho Jesus. E a grande lição que nós temos aqui não é o milagre de transformar a água com o vinho. A grande lição que nós temos aqui é de uma mulher que transforma uma situação lamentável, triste, numa situação assim, ó, mudou da água para o vinho. Mas essa mulher, ela toma 3, 4 atitudes que nós devemos memorizar nesta noite. Será que tem alguma mãe em apuro aqui hoje, né? Olha, não é difícil uma mãe ficar apurada. Basta o serviço de casa todos os dias, já é um grande apuro para a mãe. Ela tem que se levantar, ela tem que arrumar as crianças para ir para a escola, ela tem que cuidar da casa, ela tem que fazer o almoço, depois ela tem que arrumar a cozinha, lavar a roupa, depois ela tem que fazer a janta, e depois ela tem que dar banho nas crianças. Olha, não acaba nunca o serviço de uma mãe. E quando ela pensa que as crianças vão crescer e vai dar um pouco de paz, não é? Que vai dar um pouco de tranquilidade, pasmem, com esse mundo virado do avesso que a gente está, eu sei que tem muitas mães em apuro. Eu sei que tem muita mãe que está sofrendo. Que tem muita mãe que, em vez de sorrir, ela está chorando. Que tem muita mãe que gostaria que a sua situação se transformasse, mudasse da água para o vinho. Pois eu digo para você, mãe, e para você também, pai, eu digo para qualquer um que está aqui, que isso é possível. Que existe um caminho de transformar qualquer situação da água para o vinho. Você pode perceber que quando, assim, olha a minha idade, eu estou com 53 anos, mas
As crianças no meu tempo, elas eram diferentes. A escola no meu tempo era muito diferente. A rua no meu tempo era muito diferente. As crianças brincavam todas na rua. Hoje não acontece mais isso. Na escola, a mãe sabia que a criança ia para estudar e voltava e até repetia de ano se não estudasse. Então você, mamãe, você que é uma mãe jovem, e as mães mais velhas sabem do que eu vou dizer. Você está tendo problemas hoje que a minha mãe, ela não teve, de alguma forma. Teve outro tipo de problema. E talvez existem mães que, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer com meu filho, com a minha criança. Eu não sei mais o que fazer com a minha família. Eu não sei, mas acredite, Deus, Ele sempre tem a resposta na Bíblia. Ele tem a resposta na palavra de Deus. E quem nos dá essa resposta, e quem nos ensina o caminho de mudar uma situação lamentável, da água para o vinho, é Maria. E aqui, quando a gente vê, está tendo um casamento aqui, está tendo uma festa, né? Eu admiro esses noivos. Eram pobres, eram humildes, mas eram gentis. Numa festa, acrescentar mais 5 pessoas de última hora, se é uma festa de pessoas humildes, não é uma coisa muito fácil. Mas a palavra de Deus diz que Maria estava nessa festa, e que Jesus foi convidado para esta festa. O problema é que onde está Jesus, está a sua igreja. E quando Jesus chegou, ele já chegou mais com seus 5 discípulos. Ele ainda não tinha 12 apóstolos, mas ele tinha 5 discípulos. E eu digo, esse casal é um casal abençoado, porque a primeira pessoa que deve ser convidada para estar presente num casamento é Jesus. E esse casal, eles convidaram Jesus e os seus discípulos para estarem no casamento. Então, já é um casal abençoado. De repente, a alegria se transformou em tristeza. Em tristeza no sentido de um acanhamento, de uma vergonha. Eles eram pobres, humildes, veio mais gente que eles podiam ajudar e cuidar. E você que já fez uma festa, uma vez a nossa igreja fez uma festa, e foi uma situação muito constrangedora. Convidamos outras igrejas, ninguém disse que viria, poucas pessoas confirmaram, e o número era 3 vezes maior do que a comida que a gente estava lá para receber aquelas pessoas. Então a gente passou muita vergonha. Agora, eu digo, esse casal, eles estão com um problema, eles estão com vergonha, e eles nem falam nada para ninguém, a não ser Maria que vê aquela situação. Então, meus irmãos, quantas vezes aquilo que é para ser uma alegria se transforma num momento de acanhamento, de tristeza e de vergonha. Quantas vezes a mãe que é para ser feliz, porque ela teve um filho, e aquele filho é o motivo dela chorar todos os dias. É o motivo dela não ter mais a alegria. Mas quando ela ficou grávida, quando ela teve aquela criança, e quando ela amamentava aquela criança, ela exibia como um troféu. Ela olhava e podia, sim, ter aquele momento feliz dela com ela mesma, e dizer, meu filho querido, meu filho amado. Mas de repente, a festa se transforma em tristeza. E o filho que era para dar alegria, acaba dando assim, muito desgosto. Traz tormento para casa, para o lar, e aquela alegria vai-se embora e se transforma em tristeza. E é Maria que nos ajuda a entender, a mudar da água para o vinho. E se você, minha mãezinha, se você, ó pai querido, se você tem um problema assim, aprende com Maria.
Aprende essas lições preciosas de transformar uma situação triste em grande alegria. E os problemas aparecem, você pode acreditar. Às vezes nós vamos ao encontro do problema, nem é o problema que vem em nosso encontro, mas seja o problema que veio até você e você não queria, seja porque você, em algum momento que você não foi fiel a Deus, que você não usou a cabeça, foi atrás do problema, então a solução é a mesma. Acredite, sempre a solução é a mesma. Primeira coisa, aqui no capítulo 2 do livro de João, e no versículo 3, diz assim: e faltando vinho, ou seja, o problema apareceu. Então, diz que a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. O que nós aprendemos com ela aqui? Primeiro, meus irmãos, ela nos ensina que precisava de ajuda. Repare bem, eu vou repetir. A mãe de Jesus, Maria, ela entendeu que precisava de ajuda, que tinha um problema ali, um problema na casa, e era uma festa, era um casamento, mas ela precisava de ajuda. Ela entendeu que por si mesma ela não podia ajudar aquele casal. Mesmo que ela amasse muito aquele casal, ela não podia ajudar aquele casal, porque talvez ela não tinha dinheiro para comprar vinho. E como é que vai aparecer vinho assim da hora para outra? Então, aprenda isso. Nem sempre nós estamos no controle da situação. E um dos problemas do ser humano é achar que ele tem o controle de tudo, mas não tem. Maria, ela entende que precisa de pedir ajuda. E se você tem um problema na sua casa, você precisa aprender a pedir ajuda. Socorro, help. Você vá e procure ajuda. Não espere a sua casa cair, não espere os problemas destruir a sua vida. Procure ajuda. Maria, no versículo 3, ela foi e procurou ajuda. Maria procurou ajuda de quem? De Jesus. Então aprenda com ela, que ela estava numa situação em que ela não podia fazer nada dela própria. E talvez uma mãe se encontre nessa situação, que dela mesma ela já nem pode mais ajudar a sua amada criança. Seja por um problema de enfermidade, seja por um problema social, ela entende, olha, por mim mesma eu já não posso mais ajudar. E agora? Vai deixar que o mal tome conta? Não. Vá pedir ajuda para Jesus. Primeiro, ela entende que precisa de ajuda. Segundo, ela vai bater na porta certa. Peça ajuda para Jesus. Olha o que Maria faz. Ela vai no versículo 3 e diz: eles não têm vinho. Para quem você recorre quando você está com um problema? Não vá ficar contando o seu problema para quem não pode ajudar. Não vá contar a sua vida e tudo que está acontecendo de ruim para as vizinhanças, para que as pessoas não fiquem desdenhando, fiquem fuxicando, fiquem destruindo mais a sua vida. Conte para Deus. Conte para Jesus. Eu digo mais, conte com Jesus. Conte com Ele. Maria sabia para quem recorrer no momento adverso. E você sabe se está alguma coisa acontecendo que não é do seu agrado, ou que está trazendo tristeza para a sua casa, você corre para Deus, você corre para Cristo. Pois bem, eu digo que Jesus Cristo, Ele próprio,
Ele nos ensinou, Ele disse para a sua igreja, Ele disse para as pessoas que o ouviam: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então, o nosso Senhor Jesus, é Ele que nos diz: vinde a mim. Você não é um intruso quando você vai a Ele, jamais. Você está em obediência, e quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados. Então, mãe, se tem um problema na sua casa, Jesus disse para você: vinde a mim, mamãe, vinde a mim, papai, vinde a mim, vós que estáis cansados, está cansada, a vida te cansou, está oprimido, alguma coisa te oprime, é o problema na casa, é o problema no trabalho. Pois eu digo para você: vinde a mim, disse Jesus. Ele quer que você vá até Ele, e Maria nos ensina isso. Maria nos dá esse passo de sabedoria, de dar esse passo e dizer assim: eu vou até Jesus. Se a mãe de Jesus foi até Jesus, por que eu não posso ir? Por que você não pode ir? Você deve ir, vá. Alguma coisa te angustia? Vá até Ele, corra para Ele. Então, primeiro, ela entende que precisava de ajuda. Segundo, ela procura a ajuda. E terceiro, e o mais importante, não basta a gente entender que precisa de ajuda e pedir ajuda para Jesus. É preciso crer. E aqui está, meus irmãos, a grande lição que ela nos dá. Você sabia que a mãe de Jesus foi a primeira pessoa que chamou ele de meu Salvador? Quando o anjo apareceu para ela e disse que ela daria luz, ela disse: faz em mim a tua vontade, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Mas depois ela foi num recanto da sua casa e disse assim: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Meu espírito se regozija em Deus, o meu Salvador. Então, veja só, ela estava feliz, a alma dela estava feliz. A alma quer dizer os seus sentimentos, as suas emoções, o seu espírito, nascido pela graça, também estava feliz. Por que que o espírito dela estava feliz? Porque ela disse: em Deus, o meu Salvador. Porque ela entregou a vida dela para o seu Salvador, e o Salvador dela era Jesus. Então você peça ajuda, mas você creia. Você precisa crer em Jesus. Olha, Maria foi lá, eles não têm vinho, e Jesus disse para ela: que eu tenho contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Jesus não deu a resposta, talvez, que agrada um coração precipitado, que agrada uma pessoa afoita. Não, mas a resposta que Jesus Cristo deu agrada um coração crente, um coração que crê. Se você tem um problema e você procurou Jesus e você contou o seu problema para Ele, se é um problema com o seu filho e você entrega o seu filho para Ele, então eu digo para você, Ele vai resolver. Deus não mente. O nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso. Ele tem poder. A glória, o último versículo que você lê é sobre a glória, porque aquela transformação de situação era para a glória, diz a palavra de Deus, para a glória de Deus. Então, quando você procura a ajuda de Cristo, Ele vai te ajudar.
Ele não vai te deixar sozinho, sozinha. Olha, eu não conheço, não tem um versículo na Bíblia, não tem nenhum texto na palavra de Deus que alguém triste, cansado, oprimido, tenha procurado o Salvador, tenha procurado Cristo e não tenha recebido a bênção. Não existe. O leproso ficou curado, o cego voltou a enxergar, o surdo voltou a ouvir, o manco começou a andar. Então você vê, o endemoniado foi liberto, qualquer pessoa que foi a Jesus foi atendido, mas você precisa crer, e Maria nos ensina a crer em Jesus. Como é que eu sei disso? Ela olha para os seus serventes, no versículo 5, a sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então veja bem, ela não teria dito isso se ela não cresce que Cristo consegue transformar qualquer situação da água para o vinho. E talvez é isso que você precisa hoje. Mudar algumas coisas da sua vida, da água para o vinho. Ela entende que precisa de ajuda, ela procura a ajuda de Jesus, ela confia em Jesus e finalmente ela fala: fazei tudo o que ele vos mandar, vos disser, vos ordenar. Faz o que Jesus Cristo manda. Ou seja, ela nos ensina, por último, que nós devemos fazer o que Cristo manda fazer. Pastor, o que Jesus gostaria que eu fizesse? Você sabe o que Jesus gostaria que você fizesse? Lembra que eu citei aqui o versículo de Mateus capítulo 11? Vinde a mim todos. Então, esse é o primeiro passo. É você ir até Jesus. Esse é o primeiro passo. Então, aprenda isso com ele. Maria nos ensina que é preciso fazer o que Jesus Cristo manda. E o que Jesus Cristo manda? Muito bem, vinde a mim, cansados e oprimidos. Aqui no capítulo 7, no versículo 38, diz o seguinte: Jesus, ele se levanta no meio da multidão e diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, segundo, a palavra de Deus ensina que Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, a palavra de Deus. Eu acho interessante esse negócio das pessoas dizer: eu creio em Jesus do meu jeito. Eu tenho o meu próprio jeito de crer em Cristo. Está errado. Está errado. Como é que está errado? A vida é minha. O pensamento é meu. A crença é minha. Está errado. Olha o que está escrito aí, em João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você deve crer nele como Salvador, como Senhor, e entender que ele morreu na cruz, não foi para sair na foto, não foi para virar um crucifixo, não foi para essas coisas. Jesus morreu na cruz para pagar o meu pecado, para pagar o seu pecado. É por isso que ele morreu na cruz, porque nós somos pecadores. E é isso que nós ensinamos para as crianças todos os domingos de manhã, que Jesus Cristo salva, que elas são pecadoras e precisam correr para Jesus, para
salvação de suas almas. Por isso, minha mãe, meu pai, Maria disse: faça o que ele diz. E Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro dele. Falava sobre o Espírito Santo. No capítulo 3, versículo 18, Jesus diz assim para o Nicodemos: quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Deixa eu dizer, Jesus, ele olhou para aqueles serventes e disse: enchei essas talhas de água. E era muita água, era 700 litros de água. Sabe aquela caixa d'água que está lá na sua casa? Pois bem, talvez no máximo tem 500 litros. É difícil você encontrar uma caixa de 1000 litros. E uma caixa de 500 litros é uma grande caixa. E eles podiam dizer: eu não vou fazer isso não, porque é muito pesado. Eu não vou fazer. Não tinha torneira naquele tempo. Eles tinham que ir longe buscar água e trazer, sabe? Não é fácil. Você já foi buscar água no poço? Eu já fui. Minha irmã Sandra já foi. E eu acredito que muitos aqui já foram. E não é legal buscar água no poço. Imagine 500 litros. Portanto, papai e mamãe, esses serventes foram obedientes e eles, a Bíblia diz aqui que eles encheram até a boca. Eles encheram totalmente. Então, quando Deus dá uma ordem, nós temos que cumpri-la totalmente. Ele chama você para ir até Ele, vá totalmente. Jesus, Ele quer o seu coração, entregue o seu coração totalmente a Ele. E esses serventes fizeram exatamente como Jesus disse. E Jesus falou assim: agora pega e leva lá para o mestre-sala. Aí o mestre-sala pomposo tacou lá o caneco para ver que vinho que é esse que apareceu de repente, né? E aí ele bebe um pouco e chama o esposo e fala assim: rapaz, todo mundo serve o vinho bom primeiro e depois o ruim, agora você deu o ruim e o bom está aqui, né? Chamou o esposo. Eu digo, aquele jovem que tinha acabado de se casar, ele viu que a situação adversa, ele viu que a situação ruim que ele estava vivendo foi transformada da água para o vinho. É isso que Jesus Cristo quer fazer com cada um de nós. Sabe aquela vida levada à breca? Dá um breque. Corre para Jesus, faz o que Ele manda, e a sua vida vai ser transformada da água para o vinho, porque é isso que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida, é isso que Ele tem prazer de fazer, e quando Ele faz isso, eu só quero ler esse versículo último aqui para acabar, tá? Eu sei que você está cansado aí, é muita coisa hoje à noite, mas no capítulo 2 e no versículo 10, versículo 11, é assim que Jesus começou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Ele manifesta a sua glória. E olha, quando uma situação
é transformada da água para o vinho, manifesta a glória de Deus, manifesta a glória de Jesus. Isso é muito importante você saber, porque Deus, Ele quer mudar coisas na nossa vida. Eu tenho percebido a agonia de tantas pessoas hoje. Mas também, a gente também vive em agonia muitas vezes. O que eu quero dizer para você que está aqui, eu sei que a maioria já tem a sua igreja, e eu estou muito feliz com os pais e as mães que estão aqui, feliz de verdade. Que você não se esquecesse dessas 4 lições que Maria nos dá. A primeira é que nós temos que reconhecer que precisamos da ajuda. Segundo, ajuda de quem? Correr para Jesus, buscar a ajuda de Jesus. Terceiro, confiar. Mesmo que as coisas por um tempo permaneçam caóticas, confie. Fique com as mãos dadas com o Senhor Jesus. Agarre-se a Ele. Agarre com a sua palavra. Leia a Bíblia. Confie no que você está lendo. E, finalmente, faça o que Ele manda. E a situação vai ser transformada da água para o vinho. É a promessa de Deus, papai e mamãe. Deus quer fazer isso na nossa vida. Amém?